A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, então nós vamos tratar deste tema aqui hoje, muito importante. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmos, capítulo 16. Salmos 16. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 10. Vamos ler o 10 e o 11. Vamos tratar deste assunto. O que acontecerá quando eu morrer? Tá certo? Então deixa eu fazer a leitura aqui desse Salmo 16, os versos 10 e 11, e depois vamos ter uma palavra de oração. Salmo 16, versículo 10 e 11, diz assim a verdade da palavra de Deus. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Agora vamos no Evangelho de João, no capítulo 11. Você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. João, capítulo 11, os versos 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 11, 25 e 26, assim diz a palavra. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, Pai justo, te damos muitas graças por esse tempo que vamos passar aqui, meditando na verdade da tua palavra. Traz luz aos nossos corações. Desvenda os nossos olhos para que então possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Nos dê, Pai, a revelação da sua graça para que então possamos ficar alicerçados e crendo na verdade da tua palavra. Pai querido, a tua palavra, ela é o poder que transforma, a verdade que liberta. Por isso, Pai, que nós pedimos que o Senhor esteja capturando as nossas mentes para ti mesmo. O Senhor repreenda nesse momento, Pai, toda ação do inimigo que tenta obstruir o nosso entendimento para conhecermos a verdade. Dependemos de ti nesse momento. Pedimos que tu venhas revelar em nós a pessoa e a obra de Cristo. E conduz todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade até Cristo, para que Ele as acolha, as receba e as regenere. Porque foi Ele quem disse que todo aquele que tu, ó Pai, desse a Ele, de maneira nenhuma Ele o lançaria fora. Então, Pai, nós confiamos na tua soberania. Nós sabemos que temos as nossas responsabilidades, porque a tua soberania não isenta a responsabilidade humana. Por isso, Pai, vivifica-nos pela tua palavra. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo, o nosso glorioso e amado Salvador e Senhor. Amém. Amados, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu sei que existem muitas pessoas que ainda não têm a certeza da sua salvação, embora são frequentadores assíduos de igreja. Estou lembrando aqui de uma pessoa que durante aí uma grande cirurgia cardíaca do coração, o eletrocardiograma passa ali a mostrar uma linha contínua. Então nós percebemos que os médicos faziam tentativas de reanimação naquele paciente, mas o coração fica inativo por vários minutos antes que volte a bater. Então, quando o paciente ele recobra a consciência, ele conta uma detalhada história sobre uma experiência fora do corpo,
da qual se lembra de olhar para seu próprio corpo na mesa de cirurgia, enquanto flutuava aí num túnel de luz. Muitas pessoas, essa história de um homem que passou por uma cirurgia cardíaca, ele se dizia crente, mas ele disse que saiu do corpo. Irmãos, eu não creio que seja dessa forma, porque quando Paulo foi arrebatado até o paraíso, lá em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz assim: se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E ele vai repetir isto 2 vezes em 2 Coríntios capítulo 12, logo ali nos primeiros 4 versículos. Então, olha, essas histórias de que viu um túnel, uma luz no fim do túnel, olha, eu tenho muita dificuldade em crer. Primeiro que não tem fundamento escriturístico. E todas as nossas experiências, se não estiverem de acordo com a verdade da palavra de Deus, elas devem ser deixadas de lado. Porque Deus não tem nenhum compromisso com as nossas experiências. Porque nós temos que ser guiados pela bússola, que é as Escrituras Sagradas. Então nós também, na nossa vida, a gente vê que outras pessoas, elas afirmam ter passado aí por experiências semelhantes. Elas falam de viagens a brilhantes cidades de cristal, encontros aí com seres espirituais prateados, e de ouvir conversas sobre calamidades reservadas à terra. Algumas pessoas chegam até a dizer que teve um encontro com Elvis Presley. Olha, irmãos, falando sinceramente, eu fico surpreso ao ver a quantidade de pessoas que dão crédito a tais histórias contadas por aqueles que supostamente deixaram os seus corpos e depois voltaram. Então nós vemos também aí um grande número de livros populares que detalham essas supostas experiências extracorpóreas, nas quais as pessoas afirmam ter visto uma grande luz, né? Então esses relatos aí de quase morte tornaram-se incrivelmente comuns em nossos dias. Mas, irmãos, nem todos têm um final feliz. Isso eu posso lhe garantir. Por quê? Porque a maioria deles não são fundamentados na verdade da palavra de Deus. Aqui que está o nosso engano. E alguns deles falam de encontros muito mais obscuros ainda. Então isso aqui é um lado das histórias que as pessoas não gostam de contar. Não é verdade, irmãos? Mas, naturalmente, também existe a possibilidade de que algumas ou todas essas visões sejam apenas uma completa farsa. E a grande maioria são, né? Para não dizer todas. Agora, o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre Satanás? O que ela diz? Ela nos diz que ele é um anjo de luz. Um anjo de luz. Então, Satanás, o diabo, o enganador, ele é um grande ator. O diabo, ele é um tremendo enganador. E o seu objetivo é ganhar o maior número de pessoas possível para habitar com ele nos quintos dos infernos. Nos quintos dos infernos. Então, sob essa ótica, você não acha que Satanás poderia usar essa situação para passar a mensagem de que tudo é bom após a morte? Você não precisa se preocupar em mudar o seu comportamento e seu estilo de vida. Continue fazendo o que você faz. Agora, o que Jesus Cristo tem que ver com tudo isso? O que ele tem que ver? Olha, eu não sei se todas ou apenas algumas dessas pessoas realmente tiveram uma visão do inferno. E nem se esse número é maior que o daquelas que afirmam ter visto o céu. Tem um livro aí, é a Divina Revelação do Inferno. Ah, meus irmãos, para com isso. Que coisa mais misericórdia. Que coisa mais sem gosto. Eu li aquele livro lá e não vi nada de bom. Nada foi acrescentado de Cristo. Não é verdade? Então tem muita gente aí tendo visão do inferno. Eu creio, sem sombra de dúvida, na existência de céu e inferno. Não só por aquilo que alguém tenha falado sobre esses dois lugares, mas porque Deus, através da sua palavra, nos diz que eles existem. E que o inferno é um lugar horroroso,
é um lugar de densas trevas, é um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Você que está me ouvindo, está preparado para ir para o céu? Você tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Você já creu na sua morte com Cristo? Porque se esta não for a sua experiência, porque está escrito na palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai para o inferno. Se você não nasceu de novo, você vai ser lançado no inferno. A Bíblia diz tão claramente em Salmos 9:17 que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, você é uma nova criatura ou você é um perverso? O perverso é uma pessoa muito boa. É uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que já foi batizado ou batizada. Mas você está feliz com a sua vida cristã? A sua vida é frutífera? Se não é frutífera, você não é um cristão verdadeiro. Você é um cristão de meia sola. Você é um cristão que foi assado só de um lado. Você é uma pessoa que desempenha bem as suas atividades dentro da comunidade, mas você tem certeza da sua morte em Cristo, do seu novo nascimento em Cristo? Queridos, não brinque com a sua alma. Não brinque. Então, amados, sob essa ótica, sobre essa visão, você pode ter certeza que Satanás, ele pode usar essa situação para passar uma mensagem distorcida de que, por você ser uma pessoa boa, desenvolve um bom trabalho e você vai para o céu. Quem foi que disse isto? Satanás, ele é um enganador. Ele vai lhe iludir. Ele vai tirar os teus olhos da palavra de Deus para que você se envolva com pessoas. Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes e tem muita gente que já conheceu a verdade, mas elas não tomam atitude, não dão um passo à frente, não, eu quero esse Cristo crucificado, e começam aí a perecer. Então, queridos, Satanás, ele, de uma forma muito perspicaz, de uma forma muito astuta, ele tem conseguido convencer muitas pessoas de que a vida no inferno será uma grande festa. Uma grande festa. Você conhece pessoas que pensam desse modo? Quando eu for para o inferno, diz essas pessoas, aí é que vai começar a grande festa, dizem essas pessoas. Não é assim? Você se lembra daquele Keith Richards, aquele integrante do grupo de rock Rolling Stones? Ele escreveu um livro interessante, eu já li esse livro. O livro ele tem um título assim, Simpatia pelo Demônio. Talvez a mais descarada apologia a Satanás feita pelo rock. Aparentemente, ele pensa assim. Aí, esse Keith Richards, e naquela revista Magazine dos Estados Unidos, ele disse assim, o diabo não me incomoda. É esse Deus que realmente me enche o saco, ele e a sua chuva. Será que esse Deus não sabe quem somos nós? Nós somos os Rolling Stones. E esse Keith Richards está aí com 65 anos, ainda toca na banda, é um guitarrista, mas ele está morrendo. Logo, logo, ele vai descer para a sepultura. Ele vai encontrar com seu pai, que é o diabo. Olha, eu duvido que isso impressione a Deus de algum modo. Os Rolling Stones costumavam cantar uma música chamada O Tempo Está do Meu Lado. Não sei se vocês se recordam dessa música. Então, pela forma como o avanço da idade tem diminuído a quantidade das suas apresentações, e eu duvido que algum membro da banda Rolling Stones ainda faça essa afirmação, que o tempo está do meu lado. Mas, irmãos, e quanto a essas experiências de quase morte? Será que elas realmente dizem alguma coisa sobre a vida após a morte? Olha, irmãos, são de fato experiências espirituais? Será que são? Ou somente ilusões? Ilusões.
todo mundo ele fica fascinado aí com essas experiências atuais de vida após a morte. As pessoas gostam disso, de saber, não importa se é Buda quem está falando, se é Confúcio, se é Sócrates, o grande filósofo do passado. As pessoas hoje elas estão cada vez mais interessadas na ideia da morte. Dê uma olhada aí em qualquer banco de revista, nas livrarias, na lista de livros mais vendidos e veja em que colocação esse tipo de livro está. Amados, a geração dos anos 60, ela está envelhecendo. E a morte e a doença não parecem mais apenas uma possibilidade remota. É bastante real. Mas esse assunto não ficou popular da noite para o dia. É tão velho quanto o próprio tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Há muito tempo, há centenas aí de anos, no livro mais antigo da Bíblia, escrito por Moisés, Jó, ele fez uma pergunta que é atual ainda nos nossos dias hoje, porque a Bíblia ela nunca vai ser desatualizada. Então, apesar de toda a nossa tecnologia e de todos os nossos avanços, de toda a nossa evolução, os problemas essenciais e as necessidades da raça humana continuam as mesmas. Aí Jó faz uma pergunta. Em Jó, capítulo 14, verso 14, ele diz assim, faz esse questionamento, esta inquirição. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Essa é a pergunta que Jó faz. Em Hebreus 9:27, a Bíblia diz assim, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, uma pessoa que está falecendo hoje, que ela está descendo para a sepultura sem um novo nascimento, ela vai direto para o inferno. Isso é que diz as Escrituras. Certo? Uma pessoa que nasceu de novo, e novo nascimento não é você ser membro de uma igreja evangélica, não é você ser batizado, não é você ser um pastor, ser um missionário, ser um teólogo, ser um professor de Bíblia. Isso não faz uma pessoa filho ou filha de Deus. Para ser filho ou filha de Deus, você precisa de ganhar a sua experiência de regeneração em Cristo, ou seja, você tem que crer que você está crucificado com Cristo, como afirma Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, você tem a vida eterna, porque em 1 João 5:11, a Bíblia diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, para mim ter o Filho, eu preciso de crer que eu estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que crer naquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito está trazendo uma verdade ao meu coração, de que eu fui crucificado com Cristo, eu fui morto com Cristo, eu estou morto com Cristo, e eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E em 1 João 5:12 a palavra fala assim, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, para que eu tenha o Filho, eu tenho que crer na minha morte com Cristo e na minha ressurreição com Cristo. Eu vivo uma vida de ressurreição. Irmãos, fiquem pasmados agora. Existem inúmeras maneiras de se preparar para a morte. Aquele ator, Michael Landon, depois de constatar que era um doente terminal, sabe o que foi que ele disse? Ele disse numa revista o seguinte, olha, é um ator muito bonito, gozava aí de muita saúde, mas quando ele estava aí com seus 70 anos, ele falou assim, olha, enquanto a vida, é bom lembrar que a morte está chegando. E é bom não saber quando. Isto nos mantém alertas, lembrando-nos de viver enquanto temos oportunidade. Alguém deveria avisar-nos, logo no começo de nossa vida, que estamos morrendo, que existem apenas algumas manhãs. Foi aquele ator, Michael Landon, disse. Hoje ele já faleceu, mas ele tinha muito medo da morte. Mas ele era um astro de cinema, ele era uma pessoa que todos admiravam e imitavam. Mas, o que foi que aconteceu com ele? Aqui jaz os restos mortais de Michael Landon. Né? Aquela atriz Amanda,
Amanda Donoy, ela foi questionada sobre o que faria se soubesse que o mundo iria acabar amanhã. O que ela faria se ela soubesse que o mundo iria acabar amanhã? Ela disse o seguinte: olha, se o mundo fosse acabar amanhã, eu diria que o amanhã nunca chega. Estamos sempre aqui no hoje, no presente, mas em todo caso, procure a farmácia mais próxima e voe tão alto quanto uma pipa. Ou seja, vai lá na farmácia, pede para fazer um coquetel de drogas, injeta na sua veia e voa. Essa era a ideia que ela tinha, se soubesse que o mundo iria acabar amanhã. Olha, irmãos, a gente percebe hoje que os filmes, a televisão e a cultura popular, ela faz com que a morte pareça algo irreal. Afinal, ainda nós ouvimos as músicas de John Lennon, não é assim? De Elvis Presley, né? De Tim Morrison. Qual outro? Lá nós escutamos os discursos ainda pela televisão de John Kennedy, de Martin Luther King. Também nós estamos vendo hoje os filmes de James Dean, de Marilyn Monroe e John Wayne, né? Esse John Wayne aqui, estou lembrando que antes dele morrer, ele disse certa vez a uma entrevistadora de TV americana, Barbara Walters, porque ele não gostava de assistir os seus filmes antigos. A Barbara, a repórter, fez uma pergunta para ele. Olha aqui, John Wayne, por que o senhor não gosta de assistir os seus filmes? Sabe por quê? Ele disse o seguinte, ele respondeu assim: é meio irritante ver que eu era um quarentão bem apanhado, mas de repente, olhar no espelho e ver este velho aí de 71 anos, olha, não estou lamuriando, só queria ficar em circulação por mais algum tempo. Queridos, mas você sabe, e eu também sei, que a morte, ela não respeita ninguém. Ela não respeita o rei, não respeita a rainha, o príncipe e a princesa, esses atores, atrizes da Globo, não respeita a criança, não respeita o idoso. A morte vai vir sobre todos, porque todos pecaram. E agora o que é mais triste é quando uma pessoa, ela desce para a sepultura sem a vida de Cristo. O que ela vai encarar? O juízo de Deus. Ela vai ouvir aquela voz de Mateus 25, verso 41. Malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que isso não é o seu caso? Você tem certeza de que se você morresse hoje, tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Querido, querida, não brinque com este assunto. Escute a palavra de Deus com cuidado, volte para as Escrituras, volte para Jesus Cristo. Amados, este John Wayne aqui, irmãos, ele era um ser incrédulo, mas ele queria ficar em circulação mais alguns dias, mais algum tempo. Mas a morte, ela bate em todas as portas. Ela não respeita a riqueza, não respeita a fama, não respeita a beleza, nem o poder. A Bíblia nos ensina que existem duas mortes. A morte física e a morte espiritual, também chamada de morte eterna, segundo diz Apocalipse 21, versículo 8. Né, que vai haver ali a morte eterna para sempre. Agora Jesus, ele nos ensina que nós devemos temer mais a segunda morte do que a primeira. E Jesus nos adverte explicando que a segunda morte significa passar a eternidade no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. O que implica separação eterna de Deus. E Jesus afirmou que a morte de nosso corpo não é nada, se comparada à consciência do banimento eterno de nossa alma da presença de Deus, meus queridos. Por isso que é necessário nascermos de novo. Porque se você creu na sua inclusão no corpo de Cristo, a morte não lhe pega mais. Sabe por quê? Porque tudo que a morte vai levar está relacionado ao pecado. Mas, irmãos, quando nós cremos que lá naquela cruz o nosso velho homem foi incluído em Cristo, nós fomos libertos do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que morreu com Cristo está livre da morte. Não há para esta pessoa nenhuma condenação. Romanos 8, verso 1, a Bíblia diz assim: agora, pois,
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! A minha Bíblia diz em Romanos 8:2 que a lei do Espírito da vida em Cristo já me livrou da lei do pecado e da morte. Então, amados, quando eu creio que eu estou morto com Cristo, eu posso crer que a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3, a Bíblia afirma: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando você crê na sua inclusão no corpo de Cristo, na sua morte com Cristo, você poderá brincar até com a morte, porque a morte não terá mais domínio sobre nós. Porque a palavra fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55 em diante, ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, e no verso 58 ele diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que maravilha! Olha, eu louvo a Deus por aqueles que tiveram os seus ouvidos abertos, os seus olhos abertos, para crer nas Escrituras Sagradas, que o seu velho homem já foi crucificado. Romanos 6,6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Somente aqueles que morreram com Cristo, justificados estão do pecado. Porque morremos com ele, o salário do pecado é a morte, Cristo morreu, mas me incluiu no seu sacrifício, me incluiu e me fez participar da sua morte. Eu fui morto na cruz com Cristo. Se eu fui morto, eu não vivo mais. Agora é Cristo quem vive em mim. Jesus, ele pagou o meu preço. O preço do meu pecado é a morte. Ele morreu a minha morte, mas lá naquela cruz, ele não morreu sozinho. Eu morri com ele. Então, hoje a gente percebe que muitas pessoas tremem só com a menção da palavra morte, só com a menção da palavra inferno. E esse assunto, meus irmãos, ele é controvertido e nos nossos dias ele é muito impopular. Porém, de acordo com a Bíblia, o inferno é real. É real. Se você não crê no inferno, se você deixar de crer em Jesus Cristo, você, crendo ou não crendo, você vai para lá. E lá você vai querer ser despertado, mas lá vai ser muito tarde. Deus está lhe dando para você neste dia, talvez pode ser o dia glorioso para a sua vida, a oportunidade de você crer em Jesus Cristo crucificado, porque ele veio com uma finalidade de trazer vida para você. E Deus diz que ele não tem prazer na morte de ninguém. Por quê? Porque ele não quer que ninguém vá para o inferno. E Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno com suas próprias pernas, porque estão deixando de crer em Jesus Cristo crucificado. Irmãos, o inferno é real. E muitos pensam que é apenas uma piada, imaginando tratar-se de um lugar de festa eterna, onde o bar nunca fecha. Né? Alguém certa vez disse o seguinte: o inferno é a futura morada de todas aquelas pessoas que me perturbam. Irmãos, mas o inferno não é uma piada. Na verdade, Jesus, ele falou mais sobre o inferno que todos os outros pregadores da Bíblia juntos. Por quê? Porque Jesus mesmo já havia visto o inferno. Jesus conhece os seus horrores. E a última coisa que ele quer é que alguém passe lá a eternidade. Ninguém.
Ele não quer que ninguém vá para lá. Por isso que ele veio, morreu numa cruz, e atraiu-nos naquela cruz, e tirou o nosso pecado naquela cruz. E agora, por que a gente fica aí procrastinando, demorando tanto a se render a Ele? Amados, Deus, o nosso Pai, Ele quer que passemos a eternidade com Ele nos céus. E Jesus, Ele orou dizendo que a sua vontade é que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. João capítulo 17. Mas se nós seguimos a Jesus, a morte não deveria nos amedrontar mais. Não é assim? Porque assim que morremos, estaremos com o Senhor. Disse Jesus ali ao ladrão da cruz, lembra? Quando estavam pendurados na cruz, lá em Lucas 23, verso 43, hoje estarás comigo no paraíso. E o apóstolo Paulo disse que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 1, verso 23. Ele também, ele afirmou o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 6 e 8, Paulo falou assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, que convicção maravilhosa. E uma outra coisa muito interessante, que lá no céu não haverá noite. Sabe por quê? Apocalipse 22, verso 5, diz assim, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. E também lá no céu não haverá mais sofrimento nem morte, conforme diz Apocalipse, lá no capítulo 21, a partir dos versículos 3 até 5, diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos e amados ouvintes, todas as nossas perguntas serão respondidas, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, está escrito, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, verso 12. Irmãos, nem é preciso dizer que a luz do céu será Jesus. Estou lembrando aqui o grande evangelista Moody, ele disse o seguinte, não são as paredes de pedras preciosas, nem os portais de pérolas que tornarão o céu atraente, é o estar com Jesus que o fará o céu atraente. O que é céu? Céu é onde Deus habita, é onde Cristo habita. Amados, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, e você responda aí no seu coração. Você que me escuta, como você vai reagir quando a morte bater a sua porta? Talvez pode ser essa semana, talvez você nem vai entrar no ano novo ainda. Qual vai ser a sua reação quando a morte vier e bater a sua porta? Aquele sujeito chamado Thomas Paine, ele é um conhecido escritor americano, que ele exerceu aí, segundo alguns estudiosos, uma grande influência contra Deus e a sua palavra. Ele escreveu o livro chamado, tem por aí muitas livrarias aqui de Rio Preto, eu já vi esse livro chamado A Idade da Razão. Esse livro foi escrito para solapar o cristianismo. Interessante que no leito de morte, esse Thomas Paine, ele disse o seguinte, olha, se eu pudesse, daria o mundo para que a Idade da Razão não tivesse sido publicado. E ele continuou dizendo o seguinte, ó Senhor, ajuda-me, Cristo ajuda-me, ó Deus, o que fiz para sofrer tanto?
Mas ele era um ateu, e ele disse assim: mas não existe Deus. E se houvesse, o que seria de mim daqui por diante? Fica comigo, pelo amor de Deus, e envia-me ao menos uma criança para segurar na minha mão, para estar comigo, pois ficar só é um inferno. Se o demônio já teve um agente, este fui eu, disse Thomas Paine. Então, irmãos, aqui está o retrato de um homem confuso, clamando por Deus na hora da sua morte, mesmo afirmando que ele não acreditava em Deus. Lembra daquele outro chamado Voltaire, o famoso agnóstico francês? Ele foi um dos grandes opositores mais agressivos do cristianismo, como esse Thomas Paine. Voltaire, ele escreveu coisas que denegriram a imagem de Cristo da sua igreja. E certa vez ele disse o seguinte: amaldiçoado seja esse patife. Isso ele estava se referindo a Cristo. Dentro de 20 anos, o cristianismo não mais existirá. Como apenas uma mão destruirei o edifício que precisou de 12 apóstolos para ser construído, disse esse homem, Voltaire. Agora, irmãos, é bastante irônico saber que a casa onde Voltaire escreveu muitos de seus trabalhos contrários a Deus está de pé até hoje, abrigando atualmente ali uma pequena gráfica que produz Bíblias para mais de 20 países. E o que é interessante, nos seus últimos dias, uma enfermeira que o assistiu ali em seu leito de morte, ela afirmou o seguinte, uma enfermeira, vendo Voltaire falecer, ela disse assim: nem por toda a riqueza da Europa eu desejo ver outra vez a morte de uma pessoa que não crê em Jesus Cristo. E aquele médico que assistiu Voltaire ali em seus momentos finais, ele disse que Voltaire gritava desesperadamente. Ele dizia o seguinte, segundo o relato do médico: olha, eu fui abandonado por Deus e pelos homens, e eu lhe dou metade da minha riqueza se você me der mais 6 meses de vida, doutor. Eu irei para o inferno e você irá comigo. Ó Cristo, ó Jesus Cristo. Mas, irmãos, para aquele homem não havia mais túneis que levavam uma grande luz, apenas a dura realidade da morte. Irmãos, durante ali o cumprimento de sua sentença de morte por apedrejamento, Estevão, um mártir do tempo dos apóstolos, ele disse o seguinte, lá em Atos capítulo 7, versículo 56. Ele teve uma visão linda. Ele disse assim, ele estava sendo apedrejado porque estava pregando o Cristo das Escrituras, o Cristo crucificado, o Cristo que você precisa conhecê-lo. Não esse Cristo sintético que é aí proclamado pela religião sintética, vazia de vida, que tem que fazer uma série de incrementos para que as pessoas frequentem. Não é isso? Cristo nos chama pela sua palavra. E Estevão, quando viu, estava ali morrendo apedrejado, lá em Atos 7,56, ele disse o seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas Jesus não estava sentado? Sim. Mas Jesus se levantou para receber o seu filho Estevão, aquele mártir que não se importava pelas dores, pelo seu apedrejamento, pela sua morte, mas ele contemplava algo superior. Ele viu os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus, em pé à direita de Deus. Os cristãos, meus irmãos, eles vão encontrar a morte como Moody encontrou, cujas últimas palavras foram as seguintes. Quando Moody estava ali morrendo, ele disse o seguinte: olha, eu vejo a terra se afastando e o céu se abrindo. Deus está me chamando. Ah, meus irmãos, que maravilha, que gostoso é isso. Outro cristão que morreu bravamente durante a perseguição de Roma foi Policarpo, um dos meus heróis favoritos da história da igreja. Por quê? Porque ele já idoso, ele foi preso e levado diante ali do conselho romano, ali no anfiteatro. Olha, as pessoas diziam para ele o seguinte: olha, por favor, Policarpo, respeite a sua própria idade avançada, jure pelo imperador César. Aí disseram-lhe, Policarpo disse para aqueles soldados romanos: olha, eu servi o meu Cristo por 86 anos e ele nunca me decepcionou. Como eu posso negar o meu rei que me salvou, que me libertou,
que crucificou a minha velha natureza lá naquela cruz, apontando para Cristo. Aí Policarpo ele foi levado à fogueira para ser queimado. Aí aquele guarda ali que foi incumbido de torturá-lo disse: olha, Policarpo, eu não queria queimá-lo, velho homem. O fogo será muito quente. Aí Policarpo prontamente respondeu para aquele soldado: não mais quente que as chamas que vão enfrentar todos aqueles que rejeitaram o meu Senhor Jesus Cristo. Aí eles incendiaram o fogo ali em volta de Policarpo, mas as chamas não atingiram enquanto ele cantava hinos a Deus. O seu corpo foi perfurado por uma lança, e o sangue que jorrou apagou as chamas. Sim, Policarpo morreu, mas ele foi feliz para o céu. Foi feliz para o céu. Queridos amados, todos nós vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Então nós precisamos aceitar isso sem nenhum temor, sem nenhum medo. Não sabemos quando a morte vai chegar a nós. Nós nem sabemos se teremos tempo suficiente para tomar a decisão de seguir a Cristo antes do fim da nossa vida. Nenhum de nós pode ter certeza do momento em que o fim vai chegar. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Se você ainda não creu em sua morte e ressurreição com Cristo, eu posso lhe dizer, com a autoridade da palavra de Deus, você vai para o inferno. Você será tirado de um lugar que você está muito bem e você vai ser levado ao rei dos terrores. Isso é que diz a palavra de Deus, né? Se você ler, por exemplo, lá o livro de Jó, tem tantas coisas ali terríveis, né? Que precisamos aprender sobre a vida após a morte. Você lê o livro de Jó, você vai encontrar muitas coisas preciosas com relação à morte. Mas a questão é, você está preparado? Você tem certeza de que já creu em seu novo nascimento em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Então, se você não creu, volte-se para a palavra. Volte para as Escrituras Sagradas. Irmãos, Jesus Cristo ele veio com uma finalidade de nos libertar de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa natureza pervertida, contaminada pelo pecado. Então, ele veio com uma finalidade para que nós ganhássemos esta vida eterna. A vida eterna é o próprio Cristo. Então, não se iluda. Não fique aí pensando que a religião lhe vai lhe trazer vida. Não vai. A salvação ela é pessoal e individual. Muito cuidado com o que você tem ouvido. Confira se passa pelo escrutínio da palavra de Deus. Se não for, joga fora. Possa vir do melhor homem de Deus. Paulo fala lá em Gálatas 1, a partir do verso 6, de 6 a 10. Olha, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Maldito. Né? Então, não se iluda. Fique com a verdade da palavra de Deus. Porque Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas, elas vão sozinhas para lá quando deixam de atender a chamado de Deus para que creiam em sua morte e ressurreição com Cristo. E uma coisa é certa. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: o caminho mais seguro para o inferno é gradual. É um declive suave, é um pico macio, sem curvas acentuadas, sem sinalização, sem advertências. É por esse caminho escorregadio que você vai descendo conforme a sua vida passa. Então, amados, para mim e para você, é apresentado dois caminhos em nossa vida. E cabe a nós qual deles nós vamos pegar. A última coisa que Deus deseja é nos ver passando a eternidade no inferno. É por isso que ele tomou a drástica medida de mandar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz em nosso lugar, mas também nos atrair no seu corpo lá naquela cruz, para que a gente perca a nossa natureza perversa e pecaminosa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele oferece nessa oportunidade a você e a mim o perdão do pecado e a redenção. Agora, se nós deixarmos nossos pecados, nos voltarmos para Cristo pela fé, ele nos perdoará.
Mas se nós rejeitarmos o seu perdão, recusarmos a sua amorosa oferta, escolhendo passar a eternidade no inferno, não poderemos pôr a culpa em nenhuma outra pessoa a não ser em nós mesmos. E o nosso pecado só será perdoado o dia que nós crermos que morremos com Cristo. Caso contrário, nós estamos iludidos e enganados. Em Isaías 22, versículo 14, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Isaías 22, 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. O teu pecado só será perdoado o dia que você crê que você morreu com Cristo. Você morreu com Cristo? Se você não morreu com Cristo, você não foi perdoado ainda. As pessoas falam, mas eu também sou filho de Deus. Mas será que Deus tem você como filho dele? Quem são os filhos de Deus? Somente aqueles que creram, que foram crucificados com Cristo. Se esta experiência não é a sua experiência, você está enganado, você está iludido, seu coração enganoso lhe enganou, seu coração é de pedra, seu coração não aceita mais a verdade da palavra de Deus, você está tão iludido e embutido na religião, que cada dia que passa você vai para o inferno. As pessoas falam assim, naquele dia, lembra que Cristo disse, naquele dia, sobre as pessoas que faziam coisas em nome dele, falando para crente. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, diz assim a palavra. Jesus está dizendo, olha aqui, Mateus 7, 22 e 23. Muitos, talvez você esteja dentro desse muitos aqui. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres em nome de Jesus, mas não eram filhos de Deus. E foi para o inferno, porque Jesus disse, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Hoje tem muitas pessoas que têm profecias, têm o dom de expulsar demônios, fazem muitos milagres. Liga a televisão que você vai ver. Mas não tem vida de Cristo. Não tem vida de Deus em seu coração. Só tem vida de Cristo aqueles que creram que foram crucificados com Cristo e têm Cristo como a sua vida. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toca em todas as almas que ouviram esta mensagem. Fala seus corações pelo teu Espírito. Leva essas almas até Cristo, Pai, para que Ele então as receba. Faça isso pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.